Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 29 de maio e vamos lá iniciar mais uma atividade, certo? Hoje teremos uma novidade, porque tem um experimento na nossa atividade e esse experimento valerá um pontinho para a nossa disciplina de ciências, ok? Então, eu espero que todos realizem o experimento para ganhar nota em ciências, certo? Então, abram aí o livro na página 144. Vamos lá? Procurem aí. Encontraram? Então, aí no capítulo 3, vamos falar sobre o solo, certo? O solo é um componente do ambiente essencial para os seres vivos. É no solo que o ser humano cultiva as plantas, cria animais e faz construções. Além disso, é no solo que alguns animais constroem seus abrigos e que muitas plantas fixam absorvendo água e sais minerais, certo? A professora de Raquel organizou os alunos em grupos e pediu a cada um que coletasse amostras de solo de diferentes locais da escola. Então, observem aí nessa página 144. No número 1, tem uma perguntinha bem simples. O que você acha que pode existir em uma amostra de solo? Ou seja, em uma amostra de terra. O que é que pode existir em uma amostra de terra? Pode ter água? Pode ter ar? Pode ter rochas? Animais? Restos de seres vivos? O que é que pode ter no solo? Pessoal, tudo isso aí existe no solo, então vocês vão marcar todos os quadrinhos, porque tudo isso aí compõe o solo, ou seja, compõe a terra. Então, podem marcar tudo aí, ok? Então, vamos aí para a página 145. Ao cavar o solo do jardim da escola, com a pá de jardinagem, Raquel e alguns de seus colegas encontraram rochas, folhas e raízes de plantas e pequenos animais. Além disso, perceberam que o solo tinha coloração escura, ou seja, tinha uma cor escura, e tinha água, pois quando Raquel apertou com as mãos, sentiu que estava úmido. Eles também constataram que os grãos do solo eram finos e bastante unidos uns aos outros. Então, tá aí a imagem dos coleguinhas, Márcio, Rodolfo, Aline e Raquel. As rochas, as folhas e as raízes de plantas, os animais, o ar e a água são alguns dos componentes que podemos encontrar no solo. Olha aí, afirmando o que Tia falou no início, que tudo isso daí faz parte do solo. Continuando na página 146. O grupo de Lucas coletou amostras de solo do parque da escola. Então, cada um ficou em área diferente. Lucas e seus colegas perceberam que esse solo era composto basicamente de areia. Além disso, ele tinha uma coloração clara e os grãos de areia eram grossos, soltos e secos. Olha aí a diferença da primeira amostra que foi encontrada por Raquel, certo? A primeira ela tinha uma coloração escura, essa daqui já tem uma coloração clara. Os colegas de Lucas também viram algumas formigas andando na areia e carregando pequenas folhas. Continuando na página 147, vamos para o grupo de Sara. Ao final da atividade, Raquel, Lucas e seus colegas pesquisaram o assunto e concluíram que o solo apresenta diferentes componentes. A areia, a argila e o humus são alguns deles. A variação do tipo e na quantidade desses e de outros componentes resulta em diferentes tipos de solo. Aí vejam aí essas três imagenzinhas que o livro apresenta. Então, na primeira imagem temos o quê? Parte de uma floresta no estado do Espírito Santo. Segunda imagem,
parte do solo do estado de Goiás. Vejam aí que a cor é avermelhada. Na terceira imagem, aí tem uma parte do solo de uma praia. Observem aí a cor da areia da praia. Certo? Então, são 3 tipos diferentes de solo. Vamos aí para a página 148, onde temos uma pequena atividade. Número 1. Complete a frase com o nome do animal apresentado na imagem. Que animal é esse? As fezes da são ricas em nutrientes. Olha que coisa interessante. As fezes da... Que animalzinho é esse? São ricos em nutrientes. Além disso, quando se locomove no interior do solo, ela cria túneis que tornam o solo mais fofo e facilitam a entrada de ar e de água. Ok? Questão 2. Encontre e contorne no diagrama a seguir 8 possíveis componentes do solo. Certo? Vocês vão encontrar aí 8 palavrinhas que compõem o solo. Isso daí a gente viu lá na primeira página. Agora, utilize dessas palavras para completar corretamente o texto abaixo. O, tracinho, e o ou a são componentes não vivos do ambiente presente no solo e essenciais ao desenvolvimento das plantas. Elas absorvem esses componentes do solo por meio da... Então, respondam essa atividadezinha bem simples. Agora, na página 149, vamos para as características do solo, certo? Que, assim como nós temos características específicas, o solo também tem. Então, vamos conhecer a do solo. Dependendo da sua composição, o solo apresenta diferentes características, como cor, textura e permeabilidade, certo? Então, vejam aí abaixo nessas 3 imagens. Primeira imagem é um solo de coloração avermelhada. Segunda imagem, um solo de coloração esbranquiçada. E a terceira imagem, um solo de coloração escura. O solo, ele pode apresentar grãos mais grossos, como os de areia, e grãos mais finos, como os de argila. Vocês sabem o que é argila? Vocês já viram argila? Por isso, quando colocamos nas mãos uma porção de solo rico em areia, percebemos que as partículas têm textura mais grossa, certo? Você já despejou água sobre o solo? Se você já fez isso, deve ter percebido que a água infiltra nele. Em alguns solos, a água tem maior dificuldade de passar pelos espaços entre os grãos. Em outros, a água passa facilmente por esses espaços. Essas características estão relacionadas à permeabilidade do solo. Quanto maior a facilidade da água de passar nos espaços entre os grãos de solo, mais permeável ele é, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de argila, ó, certo? Ela é uma massa bem macia, certo? Que quando ela tá mais úmida, dá até para modelar ela, ok? É com esse material aqui que é feito aquelas panelas de barro, certo? Então, a argila é um barro, ok? Trouxe para vocês verem também a amostra de uma areia avermelhada, não sei se dá para ver direitinho, ó. Ela é mais avermelhada. E trouxe uma amostra de areia mais branquinha. Ela não tá muito branca porque ela tá um pouco úmida. Aí, então, ela fica com a corzinha mais escura, certo? Então, vocês acham que é mais fácil a água penetrar com mais facilidade na argila ou na areia? Digam aí o que é que vocês acham.
Pessoal, ela vai penetrar com mais facilidade aqui na areia, ó. Porque ela é mais permeável, certo? Aí no livro de vocês tem 2 exemplos. No solo rico em argila, por exemplo, a água não consegue infiltrar, ou seja, penetrar no solo com facilidade, caracterizando um solo pouco permeável, que é o que eu acabei de falar no exemplo aqui que eu citei. Quando umedecido, esse tipo de solo forma uma massa, ok? No solo rico em areia, por exemplo, a água passa facilmente pelos grãos de areia, pelos grãos do solo. Isso indica que ele é permeável, certo? Ele é mais acessível à água penetrar, ok? Então, agora aí vamos para a página 150. Na página 150 vai estar aí a nossa atividade, que eu falei que vai valer um pontinho. Ele é um experimento, ok? Então, está aí indicando os materiais que vocês vão precisar para fazer o experimento. Vocês vão fazer o experimento, ok? E vão enviar para mim, certo? Um vídeo do experimento de vocês. Lembrem-se que esse videozinho com experimento vai valer um ponto, que vai ajudar na nota de ciências, ok? Então, eu aguardo. Após vocês fazerem isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão registrar as observações feitas. Vão pegar o caderno, fazer o cabeçalho em ciências, copiar estas questãozinhas que tem aí na página 151. Primeira questão. Em qual funil a água escoou mais rápido? Por que você acha que isso ocorreu? 2. Em qual das situações a água demorou mais tempo para escorrer pelo funil? Por que você acha que isso ocorreu? 3. Ao final da atividade, a quantidade de água nos copos foi a mesma? O que pode ter influenciado nessa situação? A questão 4, vocês não vão copiar, porque ela é para ser feita em sala de aula com os colegas. 5. O que você conclui com a realização desta atividade? Então, o que vocês puderam observar ao concluir a atividade, ok? Então, vocês vão precisar de uma garrafa mais ou menos dessa. Se não tiver, pode utilizar a que vocês tiverem em casa. Vão pedir ajuda à mamãe e ao papai para recortar, que é para montar o funil. Depois, vão utilizar o algodão aqui e colocar o material indicado no livro, ok? Essas rochas que tá pedindo aí, pode ser essas pedrinhas aqui, ó. Também conhecida como brita, ok? Então, por hoje é só. Beijos, uma boa sexta-feira e desde já desejo um ótimo final de semana. Pessoal, vou aguardar os vídeos, viu? Boa sorte. Beijos.